Graça e paz, irmãos. Boa noite. Então, hoje a gente vai ver a primeira aula, uma aula introdutória, onde a gente vai conhecer um pouco sobre família. E o título da aula é A Família é a Base da Sociedade. Nós vamos aprender hoje sobre a importância da família e de como a família é a base de toda a sociedade. Gostaria de lembrar aos irmãos que você pode perguntar se tiver alguma dúvida, se não estiver compreendendo alguma coisa e quiser perguntar, sinta-se à vontade de perguntar, de compartilhar alguma coisa, de participar da aula. Amém? O propósito é a gente aprender e crescer nesse momento. Então vamos lá, vamos começar em nome de Jesus. A irmã Laurice já orou. Eu faço das palavras dela a minha oração também, que Deus abençoe essa aula. E o primeiro tópico diz: o que é a família? A família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições, antes que se formassem os povos e as nações. Ela é o núcleo básico da sociedade. Então, irmãos, explicando um pouco melhor isso, a família é a instituição básica da sociedade, a primeira que Deus fez. Instituição no sentido de comunidade, de organização de pessoas num mesmo propósito, para fazer uma mesma coisa. A família foi a primeira. Quando Deus criou todas as coisas, logo depois Deus criou o homem e a mulher, e Deus os uniu, e ali formou-se a primeira família. Antes de qualquer coisa, qualquer instituição que apareceu no mundo, a família foi a primeira. O que a gente aprende com isso? Uma coisa muito importante, irmãos. Porque ela foi a primeira a ser criada, a primeira instituição, ela é o núcleo básico da sociedade. É a partir dela que toda a sociedade se desenvolve, é a partir da família. Daí você já começa a compreender a importância que a família tem para a sociedade. Porque a partir dela, tudo se desenvolve, tudo mais apareceu e surgiu no mundo a partir da família. Deus criou Adão e Eva, e ali, a partir daquele casal, eles tiveram filhos, formaram aquela comunidade, e todos os outros tipos de comunidades que surgiram depois, vilas, cidades, e hoje em dia nós temos todo tipo de associações humanas que surgiram depois, empresas, instituições filantrópicas, ou igreja, ou qualquer outro tipo de associação humana. Ela é derivada desse núcleo básico. Então você já percebe uma coisa importante: se esse núcleo básico ele for bom, o resto é bom. Se ele for mal, o resto é mal. Então dele depende toda a sociedade. Se a família estiver bem, o resto vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem, o trabalho vai bem, porque da família parte tudo. Isso é uma coisa muito importante da gente compreender. Gênesis 1, 27 e 28 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Aqui está falando de quando Deus criou a família. E o tópico seguinte diz exatamente isso: Deus é o criador da família. Portanto, Ele é o único que tem a autoridade, o direito de dizer o que é a família, para que existe e como deve funcionar. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, outra coisa muito importante da gente compreender sobre família: Deus foi quem criou a família. Por que é importante a gente compreender isso? Porque se a gente não compreender isso, nós não vamos compreender quem é que
determina o que é uma família e como é que ela deve ser, como que ela deve andar. Pelo fato de Deus ter criado a família, é Ele quem tem autoridade de dizer o que é uma família, como é que essa família deve ser, qual é o papel dela na sociedade, como ela deve funcionar. E Ele é aquele que é poderoso para abençoar a família, para sustentar a família, para consertar a família, porque Ele foi quem criou. Quando alguém cria alguma coisa, essa pessoa tem autoridade sobre o que ela cria. Imagine, por exemplo, se quem criou esse relógio aqui, eu não sei quem foi que criou o relógio, mas a pessoa que inventou isso aqui, ela sabe como funciona, ela sabe tudo que é necessário para que esse relógio funcione perfeitamente. Se der um defeito, ele vai saber qual foi o problema, como consertar. É a pessoa que mais tem autoridade sobre o assunto, porque foi ele que fez. Então, por Deus ter criado a família, Ele tem autoridade sobre o assunto. Por que é importante a gente compreender isso, irmãos? Porque hoje em dia, muitas pessoas querem viver família, mas não buscam compreender qual é a vontade do Criador da família. Como é que Ele quer que a família seja? Qual é o propósito dele? O que é bom? O que é ruim para a família? As pessoas querem viver família longe de Deus, deixando Deus de lado, esquecendo dos seus princípios, esquecendo dos seus ensinamentos. Isso, na verdade, é um suicídio da família. Porque quando você quer viver família longe de Deus, isso é um projeto fadado ao fracasso. Porque você vai estar longe daquele que criou e tem autoridade e de dizer como é que a família deve ser. Vamos lá para o ponto 2. Qual a situação atual da sociedade? A crise da sociedade de hoje está principalmente nas famílias. Nos lares existem, e aí vocês vejam se isso aqui é real ou não. Nos lares existem tensões, contendas, discussões, iras, gritarias, ofensas, ressentimentos, amarguras e até separações e divórcios, que é o estágio último dos problemas familiares, né? Que é a separação. Então, a grande crise da sociedade hoje começa nas famílias, dentro das casas. O fato da sociedade estar hoje como está é um reflexo dos lares, de como estão as famílias. Sabe, as pessoas tentam dar várias explicações para os problemas do mundo, e é claro que existem muitos fatores sociológicos e várias coisas que os educadores tentam explicar sobre os problemas da humanidade e do mundo, mas tudo está relacionado ao fato da família hoje, eu digo de modo geral, de as famílias estarem com problemas. A maioria dos lares hoje são desestruturados, estão vivendo crises, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas. Quantos e quantos casais não estão se separando, quantas e quantas famílias não estão se destruindo, e mesmo os que estão juntos ainda, casados, muitas vezes estão à beira de uma separação, em pé de guerra, brigando, se atracando mesmo assim dentro de casa, confusões enormes, problemas, crises horríveis, casais que nem se falam, que brigam o tempo todo, cheios de problemas não resolvidos. E aí você imagine como fica a sociedade se a célula básica da sociedade, que é a família, está mal. Aí aquela pessoa que está naquela família, ela vai para o mundo,
ela vai para um trabalho, ela vai frequentar a igreja, vai frequentar associações, só que na própria casa dela, ela não está bem. Será que ela vai estar bem na igreja? Será que ela vai estar bem no trabalho? Todos os problemas da família da pessoa se refletem na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida dentro da igreja. A família é a base, irmãos. Olha, falando aqui na teoria, se todas as famílias da igreja estivessem bem, andando bem, em comunhão profunda, amando uns aos outros, a igreja seria muito melhor, muito mais saudável, muito mais espiritual. Mas como, por exemplo, eu posso ser uma bênção na igreja se na minha casa eu estou em pé de guerra com a minha esposa ou com o meu marido? Como eu poderia subir num púlpito para pregar se eu trato mal a minha esposa? Como eu posso vir louvar se eu desrespeito meu marido? Como eu posso servir as pessoas na igreja se eu não sirvo dentro da minha casa, se eu não cuido dos meus filhos, se eu não cuido do meu cônjuge, se eu não tenho amor por ele? Como é que eu vou amar os de fora se eu não amo nem quem vive comigo? Então as famílias estão em crise, consequentemente toda a sociedade está em crise, está se acabando. A família é o alvo dos maiores ataques de Satanás. Irmãos, não se engane, um dos maiores objetivos do diabo é destruir as famílias. O diabo é um ser inteligente, sagaz, e isso que eu estou explicando para vocês aqui não é invenção da minha cabeça. A Bíblia mostra a família como sendo o núcleo básico da sociedade. Deus sempre deu importância à família, falou sobre a importância de a família estar bem, de haver orientação dentro da família, de haver amor, para que o resto do mundo esteja bem. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que se ele atingir a família, ele atinge a sociedade. Ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói, entre aspas, a igreja, ele atinge a igreja também. Você imagina, por exemplo, um casal que está ativo na igreja, trabalhando, servindo, e aí está tudo bem, e aí de repente dentro de casa acontece um ataque do inimigo que destrói aquele casamento, destrói aquela família. Consequentemente, aquele casal não vai mais conseguir fazer o que eles faziam dentro da igreja, servir ao Senhor. É uma consequência. O diabo sabe que atinge uma área e vai resvalecer no resto das coisas. Então, um dos maiores propósitos do diabo é destruir as famílias. E se você parar para observar a situação do mundo hoje, as coisas que estão acontecendo, você há de concordar que isso é verdade. Pare para olhar todas as áreas da sociedade do mundo hoje. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que é propagado como verdade, tudo que é declarado, tudo que é ensinado, as leis que são feitas, as programações da mídia, as coisas da internet, e pare para observar o quanto que a família é atacada, diretamente e indiretamente. Veja na educação o que está sendo ensinado às crianças, aos nossos filhos, sobre sexualidade, sobre comportamento. Veja as opiniões generalizadas da sociedade sobre o que é moral, sobre o que é respeito, sobre o que é honestidade, sobre o que é honrar pai e mãe, sobre o que é amar, sobre o que é ser correto, sobre como é que um jovem tem que se comportar, como é que um jovem tem que viver a vida. E você vai ver como tem sido disseminado todo tipo de valor contrário ao bem-estar da família. As crianças são ensinadas hoje em dia a ter uma sexualidade distorcida,
de que ela não nasce com um sexo definido, que ela pode ser o que quiser, pode escolher se ela vai ser homem, se vai ser mulher. O jovem é ensinado que se embriagar é normal, que usar droga é coisa boa, que se prostituir é bom, que perder a virgindade não tem problema nenhum, que trair é uma coisa normal. Quais são os valores que a sociedade hoje prega e ensina e está se desenvolvendo hoje com relação a casamento? Casamento hoje em dia, para a sociedade, está cada vez mais sendo considerado como uma coisa descartável. Esse negócio de você se casar com alguém até que a morte os separe, isso está cada vez menos em voga, em evidência. Hoje em dia, qual é o pensamento que domina a cabeça das pessoas e propagado pela mídia, propagado pelos artistas, pelos meios de comunicação, é o quê? Vá curtir sua vida. O que importa é ser feliz. Fique com um, fique com o outro, fique com homem, fique com mulher. Esse negócio de compromisso, isso é coisa arcaica, de gente falso moralista, de gente que é religioso fanático. Você pode ter um parceiro, ter dois, ter quantos você quiser, ter quantas relações você quiser. Você pode ter um relacionamento livre, onde você trai a sua esposa, a esposa trai o marido, você não tem compromisso com a mulher, ou vice-versa. Ninguém tem respeito, faz o que quiser, sai a hora que quiser, ninguém dá satisfação a ninguém, ninguém tem compromisso um com o outro. É o que é propagado. Veja no meio político as leis que são feitas, aprovando aborto, aprovando casamento homossexual, aprovando ensinamentos nas escolas contrários aos valores cristãos. Isso sem falar na televisão, na mídia, nas novelas. Irmãos, o ataque está vindo de todos os lados. De todos os lados. Isso tem afetado a igreja também. Dentro da igreja já tem cada vez mais pessoas com essas mentalidades que eu falei para vocês aqui. Cada vez mais. Tem pessoas que não levam o casamento a sério, que não estão dispostas a lutar pelo casamento, que elas veem o casamento como uma coisa descartável. Se eu tiver um problema, eu descaso e caso de novo. É como trocar de roupa, não tem problema. Ah, se eu me prostituir, não tem problema nenhum. E quando eu falo que se prostituir, não é rodar a bolsinha na esquina, não. É ter relações sexuais sem compromisso com um e com o outro, pelo prazer meramente físico da carne. Quais são os jovens hoje que casam virgens? Que namoram e querem preservar sua virgindade para o casamento? É uma minoria. A grande verdade, irmãos, é que a maioria dos jovens, até no meio cristão, tem um relacionamento sexual ativo. Essa é a verdade. Não vamos tampar o sol com a peneira, porque é isso que acontece, porque esses são os valores da sociedade hoje. Há igrejas já defendendo casamento entre homem e homem, mulher com mulher, como se fosse normal. Pessoas que tratam o divórcio como se fosse uma coisa comum, que até estimulam, que dizem, não, está com problema, se separem, não tem problema não, se separem. Então, irmãos, assim está a sociedade e a igreja hoje. A destruição da família acontece porque o homem abandonou o conselho de Deus e adotou os critérios e ideias humanas. É isso que tem acontecido. As pessoas não estão se voltando para o Criador. Lembra? Tudo está em conexão aqui, o que eu falei no início. Deus é o Criador da família, Ele que tem a autoridade de dizer como a família deve ser, como deve andar. Mas o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Elas não se voltam para Deus para saber o que Deus quer para a família. Elas estão se voltando para ideias e valores humanos, valores da sociedade, os valores que a massa está acreditando que é bom, que é normal. E esses valores estão penetrando dentro das igrejas, penetrando no coração de muitos irmãos, e eles estão se deixando guiar pelas ideias humanas, pelas concepções humanas do que é família.
e não mais estão se preocupando, muitas vezes, com os valores divinos, com o que Deus pensa de como deve ser a família. E aí esse é o grande problema. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então é isso, irmãos, que está acontecendo. Tem a igreja solução para os problemas da família? Pode Jesus Cristo salvar a família? E ele responde, certamente que sim. A gente pode sair desse abismo? Pode mudar essa situação? Pode. Começando na nossa casa, comece na sua casa. E que a sua casa seja uma referência para influenciar outras famílias. É assim que a mudança começa a acontecer. É como um trabalho de formiguinha. Você não vai conseguir mudar a sociedade toda, mas se você conseguir mudar na sua casa, já é grande coisa. E aí quem tiver ao seu redor, que vai ver a mudança na sua casa, vai se espelhar e se influenciar pela sua família, que vai se tornar um referencial e vai alcançar outras pessoas com o testemunho dela. E isso é como uma bola de neve. Isso vai afetando outras famílias da igreja, e aí as famílias da igreja vão influenciando as famílias da vizinhança, do trabalho. Por onde você vai espalhando o bom perfume de Cristo. Você vai espalhando os valores da família, os valores de Deus, por onde você vai, e aí você vai dando testemunho de como deve ser uma família de Deus. É assim que a mudança pode acontecer, a partir de cada um de nós. Ponto 3. Que recursos temos para a reconstrução da família? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Uma grande verdade para a gente já ter em mente. Se não for o Senhor para edificar a nossa casa, tudo que a gente fizer é em vão. Porque tudo tem que ter Deus como base, como um alicerce da família. Se Deus não for o alicerce, se não for com a ajuda dele, todo o esforço que a gente fizer, todo o trabalho pode alcançar um resultado, mas não vai ser um resultado pequeno, não vai ser o resultado realmente que Deus deseja. Porque se Deus não edificar, irmãos, a gente pode trabalhar noite e dia, se esforçar, que a gente, pela nossa força, a gente não consegue. Tem que ter a ajuda de Deus. Ponto A. Temos instruções claras da palavra de Deus. Vamos ler aqui Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Veja o que a gente tem à nossa disposição para poder reconstruir a família. Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós poderíamos até substituir isso aqui dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a família. O texto não diz isso, mas não deixa de ser uma verdade. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos humildes. Aqueles que buscam a sabedoria de Deus encontram. Você pode estar às vezes desesperado: o que é que eu faço no meu casamento, que eu não sei mais o que fazer para mudar essa situação. Busque na fonte, busque no Criador da família, busque naquele que criou a família. Ele vai dizer para você, ele vai te dar sabedoria do que fazer, de como agir. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, por meio da palavra de Deus, irmãos, nós podemos encontrar ajuda para mudar, para reconstruir a família, reconstruir a nossa casa. Mas infelizmente muitas pessoas estão querendo construir pela sua própria força e esforço.
nunca tem tentado buscar na palavra de Deus uma orientação, um aprendizado de como fazer. Então aconselho os irmãos, busquem, irmãos, ajuda na palavra de Deus. Busquem ler a palavra, conhecer a palavra, o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre família. Tem muitas orientações. Leiam livros bons sobre casamento. Vejam pessoas que falam sobre casamento, que falam com sabedoria. Tem muitos pregadores que são uma bênção, que falam sobre família. No YouTube tem um monte de pregação boa sobre família. Saiba selecionar, mas tem muitas pregações boas. Eu vou citar alguns exemplos para os irmãos que eu conheço. Tem um pastor americano chamado Paul Washer, que fala sobre família. Veja as pregações dele, maravilhosas. Tem um pregador brasileiro muito conhecido, todo mundo conhece, Cláudio Duarte, fala sobre família. Muito engraçado, mas as mensagens dele são muito boas. Tem uns conselhos muito interessantes. Tem um outro pregador, Josué Gonçalves, que eu não costumo ver muitos vídeos dele, mas os que eu já vi são bons. Tem uns conselhos bons sobre família. Tem muitos livros bons sobre família. Tem um livro que foi lançado há pouco tempo sobre família, que eu indico para vocês. É de uma igreja que eu não concordo com a maioria das coisas que ela prega e as suas práticas. Mas esse livro é bom, é muito bom. É um livro de um casal da Igreja Universal, Casamento Blindado. Eles têm até um programa na televisão. O livro é excelente, é muito bom. Conselhos práticos sobre casamento. Tem um livro antigo que eu acho que ninguém conhece aqui, que é 2 livros, um para o marido e um para a mulher, que o da mulher diz assim: ela precisa saber, e o do homem é: que bom se ele soubesse. São orientações para o marido e orientações para a esposa, excelentes. Se você procurar esses livros e ler, você não vai se arrepender. Mas às vezes a gente tem preguiça de ler, preguiça de estudar. Espera que Deus venha do céu e resolva a situação num passe de mágica. Não é assim que as coisas acontecem. Para ter uma família abençoada, irmãos, não se engane, dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que investir no seu casamento. Você tem que gastar tempo orando, aprendendo como deve agir, como deve fazer, buscando ao Senhor. Dá trabalho. Isso não vem do nada. É como uma empresa, por exemplo. Você acha que uma empresa ela cresce sozinha, do nada? Alguém cria uma empresa, deixa ela lá, bota um monte de gente para trabalhar e aí diz assim: vai lá, cresce, produz, alcança o mercado. É assim que acontece. As pessoas trabalham duro, tem um objetivo, tem uma meta, tem pessoas pensando, se reunindo, raciocinando, vendo como é que vai fazer, se esforçando, trabalhando para aquilo dar certo. E no casamento as pessoas não agem dessa maneira, porque às vezes as pessoas têm uma mentalidade de que basta casar e pronto. Entra na mesma casa, vai vivendo junto e seja o que Deus quiser. E não é assim, irmãos. Se a gente tiver essa mentalidade, nós vamos ter muitos problemas. Muitos problemas. Porque ter uma família abençoada dá trabalho. Você tem que buscar. Tem curso para tudo hoje em dia, né? Tem curso de informática, tem curso para aprender a dirigir, tem curso de corte e costura, tem curso para qualquer coisa que você imaginar. Mas quem é que faz um curso sobre casamento? Quem é que faz um curso sobre como viver em família? Quem é que vai casar e faz um curso para aprender como ser um bom marido, como ser uma boa esposa? Quase ninguém faz. E é uma das áreas mais difíceis da convivência humana, se não for a mais difícil, é o casamento. Irmãos, olha, eu estou só olhando para o relógio porque tem outras coisas para falar aqui. Eu vou acabar em torno de umas 8h30 mais ou menos, certo? Olha, você casa, imagine sua situação.
Você vem com toda uma bagagem da sua família, de conceitos, de valores, de costumes, de manias. E aí você chega e vai morar junto com uma pessoa que também tem os seus valores, seus princípios, tem sua criação, tem suas manias, tem seus defeitos, tem suas fraquezas, tem seus pontos fortes também. E aí você entra dentro de uma casa, vai viver 24 horas com essa pessoa. Você imagina que vai ser a coisa mais fácil do mundo? Não vai, irmãos. É difícil. As pessoas costumam dizer assim: irmão, os opostos se atraem. A gente é diferente, mas é como o positivo com o negativo. A gente se atrai, se encaixa e dá tudo certo. Essa não é a realidade, irmãos. Se você for ver na realidade, os opostos, eles não se atraem, eles se atracam, eles brigam, eles se agridem, porque um não concorda com o outro e um quer fazer prevalecer sobre o outro a sua vontade, a sua maneira de ser e de como deve viver. E é preciso muita sabedoria para conseguir lidar com isso. No meu primeiro ano de casamento com a Verônica, a gente quase se separa. Foi por um fio, justamente por isso, porque a gente não tinha experiência nenhuma, foi morar junto, e de repente quando começou um a ver como é que o outro era, como é que pensava, como é que queria que as coisas fossem, começou os conflitos, começou as dificuldades. E aí para você conseguir se moldar e se alinhar, dá trabalho, irmãos, dá trabalho, e é um trabalho para a vida toda. Então vamos continuando. Temos o poder do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23 fala do fruto do Espírito. Diz assim: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Outra ajuda que Deus nos dá, o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito passa a morar em nós, e o Espírito ele nos dirige no caminho que agrada a Deus. O Espírito Santo ele pode nos guiar, nos iluminar, nos ajudar a compreender como viver para agradar a Deus, para que o nosso casamento seja uma bênção. Agora precisa a gente buscar ser sensível ao Espírito Santo, andar no Espírito, ter essa comunhão com Deus, para que o Espírito nos ilumine, nos molde, nos transforme, nos ajude a ser o que Deus quer que a gente seja. Temos a valiosa ajuda do corpo de Cristo. Existem muitos irmãos no corpo de Cristo, maduros e com famílias bem formadas, que são exemplo e podem aconselhar e orientar a outros. Eu vou ler aqui Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, os irmãos que são o corpo de Cristo, o objetivo de Deus para eles é que eles se ajudem uns aos outros. A igreja, ela tem essa função também de cada irmão ajudar um ao outro. Que se eu estou com um problema, um outro irmão me ajuda. Se eu estou com a carga pesada, alguém me ajuda a levar a minha carga e vice-versa. Daí a importância de nós termos comunhão uns com os outros, de termos amizades profundas uns com os outros, como a gente falou aqui na escola dominical, de ter pessoas com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, que a gente confia, pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão nos orientar, pessoas que vão nos colocar para frente, para cima, nos levar a viver a vontade de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Olha, é muito bom quando você tem um casal que você pode confiar, que você pode chegar para eles e pedir ajuda, pedir uma orientação, pedir para orar com você. Isso ajuda demais. Que coisa ruim é quando você está passando por um problema na sua casa e você olha para um lado e para o outro e você pensa: em quem é que eu vou confiar?
Eu queria tanto pedir ajuda, com quem é que eu vou falar? Quem será que pode me ajudar? E aí você fica sozinho naquela peleja, naquela luta, dia e noite, sem saber o que fazer, desesperado, seu casamento está se acabando, você não vê uma solução e não tem ninguém para te ajudar. Agora imagine se de repente você conhece um casal, alguém, e principalmente na igreja nós temos a pessoa do pastor com a sua esposa, que são os principais responsáveis por orientar as famílias. Imagine você ter alguém que pode ajudar você, te orientar a sair de um problema. Às vezes, infelizmente, o que acontece? A gente fica na luta, no problema, sofrendo, dia e noite, aquilo está acabando com a gente, está acabando com o nosso casamento, e a gente não fala para ninguém, a gente não se abre, a gente não pede ajuda, não pede socorro, e a gente fica, às vezes, quando a igreja vem saber, já está havendo uma separação, já está havendo um divórcio, aí explode como uma bomba, bum. Mas isso não surgiu de uma hora para outra, isso foi crescendo, como uma bola de neve, e não foi tratado, não houve ajuda, não houve orientação. Talvez se alguém tivesse vindo de fora, com um olhar de fora, e chegado e dado um conselho, e dito, olha irmão, faça assim, faça desse jeito, não age assim, que isso vai ajudar no teu casamento. Talvez às vezes uma palavra dessa ia mudar a situação, ia fazer a diferença na família. Veja a importância de nós termos comunhão uns com os outros. Então vamos lá. Para que existe a família? Muitos que se casam nunca perguntaram: para que existe a família? Casam-se, trabalham, se esforçam, compram coisas, têm filhos, mas não sabem o porquê. Esta falta de definição leva a maioria das pessoas a crerem que são bons pais apenas por darem a seus filhos a comida, roupa, casa, escola, etc. Tudo isto é necessário, mas não é o fundamental. Então, irmãos, resumindo, o que as pessoas fazem? Se casam e elas têm vários objetivos: ter coisas, serem felizes, conquistar alvos materiais ou de boa convivência, ter filhos, viajar, etc. Várias coisas. E elas acham que a família é só isso: ter comida, ter roupa, ter dinheiro, ter lazer, ter filhos, ter prazer sexual. Não é só isso, irmãos. A família, ela é mais do que isso. E tudo isso é muito bom, mas não é o propósito principal da família. Aí ele pergunta aqui: qual é o propósito principal da família? Não é só alcançar essas coisas. Isso aqui tudo é muito bom, todos nós buscamos e é correto, mas existe algo além. Objetivos errados, vamos ver aqui. Alguns têm como principal objetivo da vida o progresso material. Vivem desejando e trabalhando para alcançar o progresso desejado. Muitas pessoas, irmãos, muitos casais, às vezes, o propósito principal da família deles é financeiro. Eles acham que o bem-estar da família gira em torno de ganhar dinheiro, de se dar bem na vida, de poder conquistar coisas materiais. E isso é um engano muito grande. Jesus diz assim em Lucas 12:15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não consiste, ou seja, não está baseada nos bens que a gente tem. Você pode ser rico, milionário, e a sua família ser miserável, e você não ter uma família abençoada. Outros casais, para ter felicidade pessoal, são egoístas, pensam só em receber e nunca em dar, querem ser servidos e não servem, o fracasso é certo. Muita gente pensa que o casamento é só para se satisfazer. Ela pensa assim: não, eu vou me casar para eu ser feliz, para eu poder ter uma mulher que vai me servir, que vai me ajudar, que vai cuidar de mim, que vai lavar minhas roupas, vai lavar os pratos, que vai ser uma dona de casa, para eu ter filhos, porque eu gosto de crianças.
e aí eu tenho um bem-estar, ser uma pessoa realizada. Isso é uma visão muito pequena do que é família. Você não casa só para ser feliz, só para se dar bem. Ser família é muito mais do que isso. Outros fazem da família um fim em si mesmo. É a idolatria da família. A família se torna mais importante do que Deus. É outro erro, irmãos. Muitas pessoas, elas às vezes dizem que amam a sua família. E aí, por causa disso, elas dão toda a prioridade à sua família. Toda a prioridade de tempo, de investimento, de energia é família. É só para a família, é só para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos. E parece uma coisa maravilhosa, né? Quando você olha assim à primeira vista. A fulano de tal é muito dedicado à família dele. Só que ser família não é só você estar preocupado com a sua esposa, ou vice-versa, ou com os seus filhos, ou com o bem-estar deles. Ser família vai além. Existe um propósito maior. E aí nós podemos correr o risco de ser idólatras da família. Quando é que você idolatra a família? É quando você coloca a família no lugar até de Deus. A família sempre vai ter prioridade. Deus nunca vai ter. Você nunca vai ter tempo para buscar a Deus, nunca vai ter tempo para servir a Deus, nunca vai ter tempo para exercer um ministério, para fazer a obra de Deus na terra, para cumprir a vontade de Deus, também relacionado com a família, porque às vezes a prioridade é só lazer, conquistar bens materiais, ter um tempo ali de convivência com a família. O errado é a distorção, é quando você prioriza muito a família e esquece de Deus, porque nós não podemos esquecer de Deus por causa da nossa família. Isso é um outro extremo, né? Há aqueles que se casam para terem os benefícios da vida de família, tais como a alegria de viver em companhia, o dar e o receber afeto, o deleite das relações sexuais, a cobertura e proteção, a alegria de ter filhos, etc. Todos esses benefícios são legítimos, mas não podemos fazer deles o objetivo e propósito para a família. Então, como eu falei, tudo isso é bom, mas não é o propósito principal, não é o objetivo principal. Você ter filhos, ter uma boa companhia, ou ter um relacionamento sexual, ou ter um lar feliz, tudo isso é maravilhoso, mas existe algo mais, existe algo além. Abrindo um parênteses aqui nesse ponto, para eu poder seguir adiante, tem muitas pessoas que às vezes pensam que a família, que o casamento, o mais importante no casamento é o relacionamento sexual, que é muito importante, e a gente vai ter uma aula sobre isso aqui também, viu, irmãos? Para quem tem vontade de ter uma orientação sobre isso, a gente vai falar sobre isso aqui também. Tem gente que às vezes se casa só para poder ter um relacionamento sexual, para poder ter sexo liberado, vamos dizer assim, porque pensa que isso é o mais importante para ter uma família, é ter alguém com quem você vai se relacionar. Família é muito mais do que essas coisas todas que fala aqui. Então, qual é o propósito de Deus para a família? Deus é o criador da família, Ele é o dono da família, a família existe para Ele. Romanos 11:36 fala de como tudo é para a glória de Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a família. A família é para a glória de Deus. Ele tem um propósito para a família. Porque Deus instituiu o casamento, porque deu uma esposa para Adão, porque Deus tem um propósito eterno. A família existe para cooperar com o propósito de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse ponto aqui é muito importante da gente entendermos. Qual é o propósito principal de Deus com relação à família? É alcançar outras pessoas para Cristo, é que a família seja uma bênção na terra, que através dela outras vidas sejam abençoadas e alcançadas. Essa é a grande diferença, nós precisamos compreender isso, da família que está em Cristo, da família que não está em Cristo, porque todas essas outras coisas que a gente falou aqui, de bem-estar,
As pessoas que não têm Jesus também procuram bem-estar familiar, alegria, boas condições financeiras, um bom relacionamento sexual. Tudo isso o mundo procura também, as pessoas que não têm Deus procuram. Mas qual é a grande diferença da família cristã? É ter uma família que vai servir para o propósito de Deus na terra, que vai servir para glorificar o nome de Jesus, que vai servir para alcançar pessoas para Cristo, para alcançar outras pessoas para Cristo. E a família, mais do que ninguém, pode fazer esse papel. Como eu disse para os irmãos, a família é o núcleo básico da sociedade. Então, se a família for uma referência cristã para o mundo, ela vai ser uma referência fortíssima. Ela vai ter um testemunho tremendo de impactar o mundo. Uma família realmente andando segundo a vontade de Deus. A partir de um lar abençoado, muitas vidas podem ser abençoadas. E esse é o grande propósito de Deus para a minha e para a sua família. Que além de tudo mais de bem-estar, que a nossa família sirva para alcançar outras pessoas para Cristo. Como eu disse no início, irmãos, se a nossa família não estiver bem, não se engane, a igreja não vai estar bem. A igreja não vai ficar bem. Se a nossa família estiver destruída, a igreja vai fracassar na sua missão de pregar o Evangelho, de ser um testemunho nessa terra. Porque como que pessoas vão testemunhar de Cristo com seus próprios lares destruídos pelo diabo? Como que elas vão ter a autoridade de falar de amor, de falar de comunhão, de respeito, se dentro da sua casa não tiver isso? Mas Deus quer, a partir da nossa casa, alcançar o mundo para Cristo. Como a família coopera com o propósito de Deus? Primeiro, na criação de filhos para Deus. É emocionante pensar que podemos ter filhos a quem Deus pode adotar como seus filhos. Com este propósito em vista, todo o trabalho e esforço da família se transforma em um serviço para Deus. Cozinhar, lavar, passar, trabalhar para o sustento diário, ter filhos, criá-los, instruí-los, educá-los, tudo isso deve ser para Deus. Somos seus colaboradores. Os que se casam com o propósito de ter os benefícios do casamento, dificilmente serão felizes. Logo descobrirão que, além dos benefícios, há trabalho, responsabilidade, dificuldades, lutas e sofrimentos. Ou seja, se a gente pensar só nos benefícios, na hora que surgir os problemas e as lutas e as dificuldades, qual é a primeira coisa que a gente vai pensar? Esse casamento não está me servindo. Eu não estou me sentindo feliz. Eu não estou me sentindo realizado. O que eu vou fazer? Vou buscar uma outra mulher. Ou a mulher vai dizer, vou buscar um outro homem que me satisfaça, que me faça feliz. Quem buscar só os benefícios do casamento vai pensar assim. Não vai querer enfrentar os problemas para continuar a família. Deus não forma uma família para si mesmo às custas da nossa felicidade. Ele quer que sejamos felizes e que desfrutemos os benefícios que a família oferece. Mas os benefícios são secundários. Então Deus quer que a gente tenha os benefícios. Mas os benefícios são secundários, ou seja, estão em segundo plano. O importante é o seu propósito eterno. E a primeira coisa que ele falou aqui de como a gente coopera com o propósito de Deus é na criação de filhos. Em que sentido? Irmãos, imagine, quando uma família bem estruturada cria filhos para a glória de Deus, ensina os seus filhos no caminho do Senhor, você consegue imaginar o bem que essa família está fazendo à sociedade? Porque um filho que é criado no caminho do Senhor, a probabilidade dele continuar servindo a Deus pelo resto da sua vida é muito maior do que alguém que não é criado nos caminhos do Senhor. Agora, criar nos caminhos do Senhor não é só trazer para a igreja, é criar dentro de casa, realmente instruindo. Nós vamos ter uma aula sobre isso também, se Deus permitir. Quando você cria o seu filho, imagine a situação, e seu filho se torna uma bênção, um cidadão de bem, honesto, trabalhador, dedicado, um bom pai de família ou mãe de família.
e que se torna uma bênção na igreja, um grande servo de Deus, que se dedica na obra de Deus, você consegue imaginar o tamanho do benefício que você realizou para o reino de Deus? Às vezes a gente pensa que que os ministérios mais importantes talvez seja pregar, louvar. Irmãos, um dos ministérios mais importantes é você cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do marido. Quando você faz isso, você está servindo a Deus. Porque se o seu cônjuge, os seus filhos for uma bênção, eles vão ser uma bênção para o mundo, para alcançar outras pessoas para Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Faz parte de um propósito muito maior do que simplesmente ter um bem-estar no casamento. Como ficam os casais que não podem ter filhos? Todos podem ter filhos, quer seja gerando ou adotando, se desejarem. Há tantos filhos que precisam de pais. Então, se alguém quiser, pode adotar, para poder também fazer parte desse propósito de criar alguém no caminho do Senhor para ser uma bênção na sociedade. Claro, pode fazer isso também. Imagine você adotar uma criança que está no orfanato, que não tem perspectiva nenhuma de vida, e de repente você traz para sua casa, cria ele no caminho do Senhor, e ele se torna um servo de Deus, que vai ser uma bênção para o mundo. Você realizou ou não uma grande obra para Deus? Mas isso não é uma obrigação, isso não é um mandamento, isso é uma opção. Os casais também, se quiserem, podem não ter filhos também. Isso não é uma obrigação, não é um mandamento. Mas quando você tem filhos, é claro que é uma bênção. Se eles se tornam pessoas de Deus, então, muito mais, porque vão contribuir para o bem-estar da sociedade. Mas isso não é um mandamento. Como ficam os que não se casam? Podem dedicar-se a outros aspectos do serviço na obra do Senhor. Jesus não se casou, Paulo não teve família, mas ambos se entregaram totalmente ao propósito de Deus. Ou seja, o casamento também não é obrigatório. Se de repente alguém opta por ser solteiro, tem vocação para isso, para o celibato, ele pode também servir a Deus dessa maneira, contribuir para os propósitos de Deus na terra. Então tem gente que tem vocação para isso, mas tem que ter vocação realmente. Eu não tinha vocação nunca para isso. Não ia aguentar viver a minha vida toda sem uma companheira. Mas tem gente que tem vocação, como Paulo tinha, Jesus, mas não são todos. Ponto B, na formação e desenvolvimento do ser humano. A convivência familiar nos coloca nas circunstâncias ideais para nosso aperfeiçoamento. É na família que se forma o nosso caráter. Nela aprendemos a praticar o amor, humildade, paciência, bondade, mansidão. Também aprendemos responsabilidade, disciplina, sujeição, serviço, respeito, tolerância. Assim como aprendemos a perdoar, confessar, suportar, negar nós mesmos, exercer autoridade com amor, corrigir com graça, sofrer, orar, confiar em Deus. O lar é a escola de formação tanto para os pais quanto para os filhos. Deus vai utilizar a convivência familiar mais do que qualquer outra coisa para transformar o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29 fala de como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rapidinho, deixa eu só comentar isso aqui. Irmãos, você consegue imaginar o poder que tem um relacionamento familiar de influência? Um marido que influencia a esposa a ser uma mulher de Deus e vice-versa. E influenciam os filhos a serem pessoas de Deus também. São pessoas moldando outras para que elas sejam uma bênção. Não é à toa que a Bíblia aconselha o marido a cuidar da esposa, a amar a esposa, como Cristo amou a igreja, se dedicar a ela. Por quê? Porque quando o marido faz isso com a esposa, o marido está criando na esposa uma mulher com o caráter de Deus, uma mulher semelhante a Jesus, uma mulher que vai ser uma bênção para o mundo. Da mesma maneira, se o marido não for uma bênção para ela, ele pode influenciar ela a ser um desastre como pessoa, dependendo de como ele age com ela. Então veja como um influencia na vida do outro para se tornar um ser humano melhor. A família é um verdadeiro laboratório, onde são criadas pessoas para serem como Jesus. E ali na família, irmãos,
é um dos ambientes mais propícios para a gente vivenciar o que é ser cristão. É na família. Só o seu marido e a sua esposa realmente sabem se você é cristão. Tem gente que é cristão dentro da igreja, mas em casa é só misericórdia. Porque dentro da família que realmente se revela se você é crente ou se você não é. E ali Deus trabalha no nosso caráter. Ponto C, com base para o crescimento e edificação da igreja. Isso acontece quando abrimos os nossos lares para que os perdidos possam encontrar a vida de Cristo e o ensino da palavra de Deus. Salmo 128, os irmãos leem em casa. Também quando nosso lar se torna uma referência de vida cristã para os demais. Então, irmãos, quando o nosso lar é uma bênção, como eu já falei aqui algumas vezes, a igreja se torna também uma bênção. E o meu lar é uma referência. Jesus habita ali e transformou a minha casa. Consequentemente, o meu lar vai ser um testemunho para transformar a igreja. Não se enganem, irmãos. Muitas vezes a igreja está indo mal, porque as famílias estão indo mal. As famílias estão destruídas dentro de casa. Aí como é que a igreja vai ser uma bênção? Então é isso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Se você quiser, reflita sobre essas coisas em casa.